Então, vamos lá. Como eu disse na aula da semana passada, a gente falou sobre a origem da vida. Hoje a gente vai falar sobre água e sais minerais. Então, prestem bastante atenção. Qualquer dúvida, podem me interromper. Esse slide que eu peguei da internet, de um site bem legal lá do Paraná, e ele sempre começa com uma reportagem, eu achei bem interessante. Nesse caso, ele falou sobre a questão da vitamina D, ajudando na questão do Covid. Então, assim, vocês devem ter visto várias teorias, várias pessoas falando sobre doenças que eles acreditam que sejam boas para tratar, para prevenir, né? Então, vale a pena a leitura, porque é um assunto interessante. Como a vitamina D ela poderia ajudar, se ela realmente poderia ajudar mesmo, na questão do tratamento de Covid, tá? Bom, pessoal, hoje na nossa aula, nós vamos falar sobre, principalmente, água, como eu disse, e sais minerais. Mas, antes de começar, eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui. Nossa, tem gente tentando entrar toda hora, e aí eu fico parando meu raciocínio para me aceitar na reunião, mas vamos lá. Os compostos, nós somos formados de dois tipos de compostos. Então, tem os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos. Durante muito tempo, acreditava-se que os compostos orgânicos eram aqueles que vinham dos seres vivos. Mais experimentos, vocês vão ver isso mais para frente em química, mostrou que os compostos orgânicos são aqueles ricos na sua composição do elemento químico carbono. Então, quem são esses compostos orgânicos? Lipídios, carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Já os compostos inorgânicos, então, são aqueles que não têm carbono na sua composição. São eles água e sais minerais, que é o que a gente vai comentar nessa aula hoje. Mais especificamente falando da água, presta atenção aqui nesse slide, que ele é bem interessante. A composição da célula é de aproximadamente 80% de água. Nós somos água. 80% da nossa célula é feita de água. 10% proteínas, 5% lipídios, 2% carboidratos, 2% ácidos nucleicos e 1% de outras substâncias. Todos esses elementos, eles são formados por esses principais átomos aqui. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui. A gente costuma chamar de chomps. Nós somos chomps. O que é isso? Estes são os principais elementos químicos que formam o nosso organismo, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Vou repetir. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, a união desses, e nessa ordem, tá, gente? Esse aqui é o que tem maior quantidade, seguido desse. Então, esses aqui são os principais componentes das nossas células. Isso é para vocês terem uma noção da importância da água para nós, em torno de 80%. Tem células que têm mais, tem células que têm menos, mas é uma média. Bom, quando a gente fala, então, da água, a gente entende que ela é extremamente importante, né? Como que eu vou observar isso no nosso organismo, como eu disse? Lembra que eu falei que mais ou menos 80% das células e que partes diferentes do nosso corpo têm quantidades diferentes? Mais ou menos 70% do nosso organismo em geral é água. Quanto mais jovem a pessoa for, mais água ela vai ter no corpo, ela vai conseguir armazenar. Então, por exemplo, no sangue tem em média 81%, na pele 64%, músculo, cérebro e coração tem 75%, pulmão, fígado e rim 86%, e os ossos, as juntas 83%, nos ossos é onde a gente vai encontrar a menor quantidade, no nosso caso, que vai ser 22% apenas, mas tem também. Então, só para vocês terem uma noção dessa importância da água para nós. A água, ela é uma molécula, vocês devem ter visto em química, ela é uma molécula chamada de molécula apolar. Quer dizer, desculpa, molécula polar. Por que ela é uma molécula polar? Olha só, presta atenção nessa figura. Eu tenho aqui, vocês já devem ter ouvido falar várias vezes do famoso H2O, né? A molécula é o H2O. Então, eu tenho um oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Olha só, um oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Só que esse oxigênio, ele tem um par de elétrons livres aqui, que não está ligado em
nenhum outro átomo. Esse par de elétrons livres que está lá em cima empurra esses hidrogênios para baixo. E aí a molécula ela forma esse ângulo, 104,5 graus. Então eu digo que a minha molécula ela tem composição angular, ou seja, ela forma um ângulo, tá? Existem as moléculas lineares, vocês vão ver isso em química. No caso da molécula de água, ela é angular. Por quê? Porque ela tem um parzinho de elétrons livres aqui em cima que empurra para baixo. Qual a consequência disso? Essa parte de cima aqui da molécula vai ser carregada negativamente e essa parte de baixo carregada positivamente. Então, eu tenho os polos, polo positivo e polo negativo. Uma molécula de água, ela se liga em outra molécula por um tipo de ligação específica, chamada de ligação de hidrogênio. Vocês vão ver isso também em química. O que é isso, ligação de hidrogênio? O hidrogênio de uma molécula se liga no oxigênio da outra molécula. Olha só, vou repetir. O hidrogênio de uma molécula se liga no elemento químico mais eletronegativo da outra molécula, que no caso é o oxigênio. E é uma ligação muito forte. Isso é importante também para a manutenção das características da água que a gente vai ver daqui a pouco. Então, cada moléculazinha de água pode ligar 4 outras moléculas, faz até 4 ligações, e isso faz com que a água tenha várias características interessantes que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, ligação de hidrogênio, tem alguns autores, hoje usa mais ligação de hidrogênio, antigamente era mais comum falar pontes de hidrogênio. É quando o hidrogênio está ligado a um átomo, hidrogênio de uma molécula, está ligado a um átomo muito eletronegativo da outra molécula. Quais são esses átomos muito eletronegativos? Tem uma lista, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro. Tem uma frase para ajudar a lembrar. Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão hoje. Aí você escreve a frase, o começo da palavra, vai te ajudar a lembrar o nome dos átomos que estão formando ali, que são esses mais eletronegativos. As propriedades da água, então, prestem bastante atenção. Vocês já devem ter ouvido falar também que a água é o solvente universal. O que isso significa? Significa que ela consegue dissolver uma grande quantidade de substâncias. As substâncias que são dissolvidas pela água são chamadas de substâncias hidrofílicas, ou seja, elas têm afinidade pela água. E as substâncias que ela não dissolve são chamadas de substâncias hidrofóbicas. Fobia vem de medo, aversão. Então, as substâncias hidrofílicas, ela tem uma polaridade que permite a adesão de compostos com cargas e dissolve moléculas polarizadas dentro do organismo. É assim. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Então, por exemplo, água e o sal vai conseguir dissolver, mas a água e o óleo não. O óleo, ele é um composto apolar, ele não tem aqueles polos positivo e negativo que eu comentei com vocês. Então, ele tem dificuldade de interagir com a água. Então, a gente diz que o óleo é uma substância hidrofóbica, ok? Não consegue se ligar à molécula de água. Uma outra característica muito legal, muito importante, é o alto calor específico da água. O que é isso? Está relacionado com a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura da água em 1 grau. É preciso muita energia, muito calor para aumentar a temperatura da água. Então, isso é extremamente importante, por quê? Porque ela vai auxiliar na manutenção, por exemplo, da temperatura do nosso corpo, já que é muito difícil aumentar a temperatura da água. Então, auxilia, nós somos animais homeotérmicos, a temperatura do nosso corpo é constante. Então, graças também a essa propriedade da água de alto calor específico. Então, se nós estivermos aqui com 35 graus ou menos, a gente tem uma hipotermia. 36 a 37,5 é normal. Acima de 37,6 até 39,5 já é um caso de febre, já merece atenção. 39,6 a 41 graus é febre alta, tem que tomar mais cuidado ainda. E acima de 41, hipertermia. Gente, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que depois da água, o que a gente tem em maior quantidade são proteínas? As proteínas, elas desnaturam, elas quebram em temperaturas muito elevadas. Então, por isso que a febre alta, ela tem que ser vista com muita atenção, porque pode causar uma hipertermia, pode romper essas proteínas, pode dar um monte de problemas. Então, muito cuidado, febre é uma coisa séria, tá?
Uma outra característica bem legal também da água é a tensão superficial. O que é isso? Lembra que eu falei que as moléculas se ligam por pontos de hidrogênio ou ligações de hidrogênio? O hidrogênio de uma molécula vai se ligar no oxigênio da outra. Esse tipo de ligação é chamado de coesão entre as moléculas de água. Só que na superfície, essa coesão ela é ainda mais próxima. Então, na superfície da água, essa união é maior ainda, as moléculas estão mais grudadinhas ainda. E isso é uma característica interessante porque a água ela tem uma alta afinidade pelo ar. Então, isso diminui até a questão da evaporação ali para se manter ali no estado líquido. Olha só que legal. Isso permite, por exemplo, que os insetos, alguns animais consigam andar sobre a água por causa da chamada tensão superficial. Olha só a bolinha aqui, que bonitinha. Lá dentro, as moléculas elas estão mais afastadas. Na superfície, a tensão superficial, as moléculas estão mais juntas, mais unidas na superfície. Vocês podem ter percebido isso, por exemplo, né, quando chove ali, forma as gotinhas, você consegue ver aquela gotinha direitinho. Quando a gota de água vai pingar ali da torneira, ela vai formando aquela gotinha, ela não vai pingando constantemente, ela forma uma gota para depois pingar. Por quê? Por causa dessa forte coesão, uma moléculazinha está bem grudada na outra, principalmente na superfície, e aí por isso que dificulta que aquela gotinha se solte. Uma outra propriedade bem legal também que eu acho é a densidade. Com certeza vocês já viram essa fórmula. Densidade é massa sobre volume. Então eu vou pegar a massa da água, dividir pelo volume, que é o espaço que ela ocupa, e vou descobrir a densidade. Olha só que legal essa imagem. Isso aqui é um iceberg. E o iceberg, né, o gelo, ele flutua na água. Por que que o gelo flutua? Olha só, a densidade da água é 1. Se o meu composto tiver uma densidade maior, ele afunda. Se tiver uma densidade menor, ele flutua. O que vai acontecer aqui, então? Vocês já viram que quando você coloca a água lá no congelador, você coloca lá a água na sua forminha, quando você vai lá olhar, ela tá assim, tá estufada, tá para cima assim. Por quê? O volume do gelo é maior que o volume da água, né? Alguém aí já pode ter estourado uma garrafinha, pôs lá, encheu ela até na boca, tampou, pôs no congelador, e aí quando foi lá, ela aumentou o volume, estourou a garrafinha. Já deve ter acontecido com alguém aí da turma. Então... Eu já. Já, né? Aí tô falando. O gelo, ele tem um volume maior do que a água no estado líquido. Se eu aumento o volume, a minha densidade, ela diminui. Olha só, vamos transformar isso aqui em números. Imagina que eu tenho aqui, ó, 20 dividido por 10, dá 2, né? Agora, 20 dividido por 20, dá 1, não diminuiu a densidade? Então, o gelo ele tem uma densidade menor. Se o gelo tem uma densidade menor, ele vai flutuar. Entenderam por que o gelo flutua? Facinho, né? Agora, uma outra propriedade que eu acho muito, muito bacana é a capilaridade. Olha só, vocês já pararam para imaginar como a planta consegue pegar a água que estava lá na raiz, lá no solo, levar para as folhas contra a gravidade? Se eu pegar um copo com água e virar, ele vai cair, mas a água vai lá na planta contra a gravidade, ela vai de baixo para cima. Mas como que ela consegue fazer isso, gente? Duas propriedades bem legais, olha só, que é adesão e coesão. O que é isso? Coesão, eu falei agorinha, é quando uma molécula está grudadinha na outra pelas ligações de hidrogênio. É uma ligação forte entre eles. Então, uma molécula está grudada na outra. A adesão é a capacidade que a molécula tem de se ligar na parede aqui, ó, por exemplo, lá do xilema. Vocês já viram que se tiver choveu lá e bateu uma gota de água no vidro e a gotinha ficou. Por quê? Porque ela tem uma adesão, uma aderência aos materiais. Isso chama adesão. Então ela vai se fixando, aderindo na parede, uma molécula e uma moléculazinha grudada na outra. Quando chega lá na folha, é como se fosse puxando as outras. À medida que a água vai evaporando ou vai entrando na célula, é como se uma moléculazinha fosse puxando a outra e aí ela consegue ir contra a gravidade. Por quê? Porque uma molécula está grudada na outra, então, à medida que ela vai subindo, ela vai puxando a outra molécula e ela se liga na parede também, ela vai se aderindo e então ela consegue subir. Tá? Então, tudo isso são características importantes da molécula de água. Olha só que legal essa flor aqui de duas cores.
Então, adesão, coesão e a tensão superficial. À medida que ela vai chegando lá em cima, elas vão ficando mais unidas, vai aumentando essa força ali e vai puxando essa molécula e ela vai conseguir ir contra a gravidade. Professora, Oi. por exemplo, a planta está plantada e quando a gente arranca ela, a coesão continua ou fica no solo? A coesão é a capacidade de uma molécula se ligar na outra. Se você tira o fornecimento de água para a planta, não tem mais o que a molécula para ela puxar, então não vai parar de acontecer. Ela vai subir, a que ainda tem lá dentro do xilema, e depois parar e ela morre, tá? Então quer dizer que a água está dentro da raiz, né? A água é absorvida do solo pela raiz, e da raiz ela vai para o caule pelo xilema. Tá bom? Bom, depois da água, então, a gente vai falar um pouquinho dos sais minerais. Olha só, presta atenção. Os sais minerais, eles são encontrados na forma de íons. O que são íons? Vocês devem ter visto isso já em química também. Essa aula tem muita química, vocês viram, né? Íons são compostos que têm carga elétrica, positiva ou negativa, que pode ser os cátions e os ânions. Então, estes elementos, eles são muito, muito importantes, porque eles atuam tanto na estrutura quanto na regulação, e eles têm essa forma de íons dentro das nossas células. Aqui a gente vai comentar alguns deles, mas tem outros também, tanto que na tabela que eu passei na atividade para vocês, tem vários lá, e eu quero que vocês leiam com bastante atenção, porque tem os sais minerais, para que ele serve, o que a falta dele causa, quais alimentos que você vai encontrar. Então, dá uma lida lá para ver se vocês estão se alimentando direitinho, para ver se está tudo bacana. Então, tem o cálcio, fósforo, sódio, potássio, ferro e iodo, que são alguns exemplos que a gente vai comentar aqui nessa aula. O primeiro deles é o cálcio. Lembra que eu falei que entra tanto na estrutura quanto no metabolismo? O cálcio, ele entra na formação de ossos e dentes, ele auxilia na contração do músculo, na coagulação do sangue. Quando você corta, o sangue precisa coagular para você não ter uma hemorragia. Então, o cálcio ele vai auxiliar nas reações químicas que ocorrem ali no seu sangue para permitir essa coagulação, além de ajudar na transmissão de impulsos nervosos. Seu neurônio, ele não encosta um no outro, fica um espaçozinho entre eles chamado de sinapse. Nessa sinapse, a informação de um neurônio passa para o outro por neurotransmissores. E o cálcio, ele é bastante importante nessa transmissão de impulsos nervosos. Olha só aqui para vocês verem essa imagem de um osso normal e um osso com osteoporose, a diferença, que é a falta de cálcio nos ossos. Olha só como ele é muito mais perigoso ele quebrar, por exemplo, né? Porque ele vai perder essa rigidez. Professora, sabe o que é engraçado? Todo osso tem um espaço um do outro, né? Tem. E aí, gente, o que acontece? E o cálcio, ele não fica ali no osso. A gente às vezes imagina que ele vai ficar lá quietinho no osso. Não, ele é levado para o sangue à medida que é necessário para coagular, por exemplo. Se falta cálcio no seu organismo, tira dos ossos. Tá sobrando? Devolve para os ossos. Isso, então, assim, é constante. Por isso a importância de uma alimentação adequada. Se a gente come muito, mas às vezes não come os nutrientes que a gente realmente necessitar, a gente pode ter algum problema, como a osteoporose, por exemplo. É muito comum, principalmente mulheres, ter casos de osteoporose quando elas entram na menopausa, porque a alteração hormonal influencia na retirada desse cálcio dos ossos e pode aumentar a chance de desenvolver uma osteoporose, por exemplo, tá? Depois do cálcio vem o fósforo. Fósforo é outro sal que entra na formação de ossos e dentes também. Além disso, ele atua na formação dos ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. O ácido nucleico ele é formado pela união de várias partezinhas menores chamadas de nucleotídeos. Cada nucleotídeo ele é formado por 3 partes. A base nitrogenada, que é aquela que vocês devem ter visto já, adenina, guanina, timina, citosina. A pentose, que é um açúcar, DNA se chama desoxirribose, do RNA se chama ribose, e o fosfato, que é formado por esse fósforo. Além de ajudar na formação do DNA, ele atua também na formação do ATP. O que é ATP? Adenosina trifosfato.
trifosfato, 3 fósforos, 3 fosfatos, é o que dá energia para as nossas células. Nossa energia é armazenada na forma de ATP. Né? Nós produzimos a partir ali das mitocôndrias. Vocês lembram todo aquele processo de respiração celular que vocês já viram também. Além de auxiliar no bom funcionamento do sistema nervoso. Para tudo isso, o fósforo ele é importante. Onde é que a gente vai adquirir isso? Sementes de abóbora, castanhas e sardinhas, certo? Muito, muito, muito importante para nosso organismo. Agora, o sódio e potássio, ele é uma... Não sei se vocês já ouviram falar da famosa bomba de sódio e potássio. O que é isso? São compostos que auxiliam tanto na contração do músculo, transmissão de impulsos nervosos, metabolismo energético, produção de energia ali do nosso corpo, e equilíbrio hídrico, quantidade de água, concentração de água nas células. Como que funciona? Dá uma olhadinha nessa figura. A gente tem aqui, ó, essa parte de baixo é o citoplasma, ou seja, dentro da nossa célula. Aqui a gente tem a membrana e aqui a gente tem o fluido extracelular, lá de fora da célula. Normalmente, os íons eles passam de onde está mais concentrado, ou seja, de onde tem mais para onde tem menos. Um tipo de transporte chamado de transporte passivo, quando não gasta energia. Então, teoricamente, o normal é o potássio que tem mais aqui e para lá, sem gastar energia. Só que a bomba de sódio e potássio, ela acontece o inverso. Ela vai passar de onde tem menos, porque o potássio tem que estar dentro da célula, e o sódio tem menos aqui dentro, vai para fora da célula, porque ele tem que estar fora da célula para manter o funcionamento do organismo. E aí a gente chama isso de transporte ativo, quando tem gasto de energia. Por quê? Porque ele vai fazer o contrário do que a célula está acostumada. Ela vai mandar de onde tem menos para onde tem mais. Então, o potássio vai ser mandado para fora da célula, desculpa, é o contrário. O potássio vem para dentro da célula e o sódio vai para fora da célula, ok? Então, isso ajuda, como eu disse, na contração do músculo, nos impulsos nervosos, metabolismo e no equilíbrio. O ferro, ele é um sal mineral também, que é extremamente importante para a formação da nossa hemoglobina. O que é hemoglobina? Hemoglobina é o pigmento vermelho do sangue, e esse pigmento, ele atua no transporte de gases. Então, ele vai lá no seu pulmão, pega o oxigênio, leva para a célula. É uma reação química do oxigênio com o ferro que tem na hemoglobina, gruda, leva para a célula. Chega na célula, deixa o oxigênio, pega o gás carbônico, vai para o pulmão. Tem outras vias, né? Mas principalmente para levar o oxigênio do pulmão para as células, a principal forma é essa. Então, a falta de ferro no seu organismo provoca uma doença chamada de anemia, que a gente tem uma hemácia. E aqui, então, como eu disse, tem a hemoglobina, que é esse pigmento, essa proteína. Olha só, aqui é o formato dessa proteína, que gracinha. Ela tem uma conformação quaternária. Nas aulas sobre proteínas, a gente vai falar sobre isso. Ela é toda dobradinha, assim. E aí ela transporta. É interessante que, assim, a gente tem que tomar um pouco cuidado com isso. Quando fala que o ferro é importante, antigamente era muito comum as pessoas... tinha gente que cozinhava, colocava prego para cozinhar no meio do feijão, para liberar o ferro, para não dar anemia. O povo fazia muito isso antigamente, cozinhava em panela de ferro. Mas só que tem que tomar cuidado, porque assim, tudo em excesso faz mal, vocês sabem disso. Então, já aconteceu casos, por exemplo, da pessoa faz a comida na panela de ferro, deixa a comida lá, o ferro vai sendo liberado. Então, o excesso, ele vai prejudicar também, tá? Então, tudo tem que ser ali com moderação. Aí, onde é que você vai encontrar? Vegetais verdes escuros, no fígado você encontra ferro que evita anemia. Um outro é o iodo. Olha só, gente, o iodo, ele atua numa glândula que a gente tem aqui no pescoço, chamada de glândula tireoide. Essa glândula, ela produz hormônios que ajudam no nosso metabolismo, que é tiroxina e a triodotironina. Esses hormônios, eles controlam o metabolismo, controlam o funcionamento ali do nosso corpo. Quando falta iodo, essa glândula, ela cresce, ela incha para poder absorver a pouca quantidade de iodo que tem no seu sangue. E aí causa uma doença, um problema chamado de bócio ou papo, que é o pescoço fica bem inchado.
provavelmente vocês quase nunca, ou não, nunca viram ninguém com bócio, ou se viu foi muito raro. Por quê? Porque no Brasil a gente tem, não sei, em outros países tem também, nunca pesquisei sobre isso. Mas aqui a gente tem o chamado sal iodado. O que é isso? Vocês já devem ter visto quando vocês vão comprar o sal. Vem iodo no sal de cozinha. O fato de vir iodo no sal de cozinha auxilia nessa reposição de iodo que o nosso organismo precisa. Então, por isso que as pessoas não têm bócio hoje, é muito, muito raro. Na natureza, você vai encontrar em peixes, mariscos, ostras, mas é extremamente importante e a gente precisa desse iodo e ele tem que ser nas concentrações ideais também. Do mesmo jeito, o excesso também vai ser prejudicial. Essa glândula, como eu falei para vocês, elas atuam no metabolismo. Então, se essa glândula ela começa a produzir pouco hormônio, acontece um problema chamado de hipotireoidismo. O que é isso? Hipotireoidismo. Ela produz menos hormônio do que o seu corpo precisa. E aí, gente, a falta desse hormônio pode fazer com que seu metabolismo ele fique mais lento. A pessoa, muitas vezes, o intestino é mais lento, mais preguiçoso, absorve mais nutrientes. É comum a pessoa que tem hipotireoidismo ter dificuldade para emagrecer por causa disso, né? A pessoa ser mais gordinha. Já o excesso também é problema. O que acontece? Quando a pessoa produz muito hormônio da tireoide, acontece o hipertireoidismo, que é produção em excesso. Essa produção em excesso acelera o metabolismo e também pode causar problemas. No caso, por exemplo, vai ser o contrário, né? Geralmente a pessoa que tem hipertireoidismo, a pessoa é muito magra. É comum, quando é muito desenvolvido, o hipertireoidismo é muito elevado, a pessoa tem os olhos saltados, aquele olho para fora, assim, por causa do excesso de hormônios. Então, como eu disse, os sais minerais, eles entram tanto na constituição, né? Vocês viram lá o cálcio entra na formação dos ossos, quanto eles atuam regulando o nosso organismo. Por isso é tão importante a questão de ter uma alimentação adequada, porque existe uma diferença entre a pessoa comer pouco, ou às vezes comer muito, mas comer muita besteira, muita coisa, um tipo só de alimento, que não tem essa diversificação de sais ali, de vitaminas, que a gente vai ver depois, que a gente precisa tanto. É extremamente importante vocês entenderem isso. Existe uma diferença entre desnutrição e subnutrição, tá? O desnutrido, ele não consome a quantidade de alimento que ele precisa. O subnutrido, ele às vezes até consome, mas é um tipo só de alimento, não tem todos aqueles, tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver. Aqui, olha só, então hoje a gente viu sobre a água, nós vimos que a água é formada ali por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, que é o H2O. A água tem características importantes como adesão, coesão e tensão superficial. Coesão, aquela forte atração entre uma molécula e outra. Adesão, ela se adere à parede. Tensão superficial, ela tem na superfície, ela é mais unida. Eu até brinquei na outra turma, vocês já devem ter brincado também, todo mundo faz isso, não é possível, né? Chove lá, cheio de gotículas de água, fica passando o dedo assim, fazendo um caminho, e uma molécula, uma bolinha vai grudando na outra, assim, porque ela vai fazendo essa coesão que eu comentei com vocês, até que ela chega um momento em que ela acaba escorrendo. A água tem aquela questão da estrutura dela ser polar, né? Solvente universal. Ela tem essa capacidade de dissolver uma grande quantidade de moléculas que também sejam polares. E ela tem aquele calor específico elevado que eu comentei com vocês. E o tipo de ligação entre uma molécula de outra e outra é a ligação de hidrogênio. E os sais minerais, como vocês viram, eles entram tanto na formação do nosso organismo, como também no funcionamento dele, está na forma de íons e precisa ser consumido ali de maneira regular para que isso possa nos auxiliar e não acabar nos prejudicando de alguma maneira. E vamos